Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre uma expressão que eu não sei se existe, se não existe, eu acabei de inventar ela, que é o washing. Então a gente tem o brainwashing, que é a lavagem cerebral. A gente tem no mercado de cosméticos o que a gente chama, mercado de cosméticos e no mercado, no modo geral, o greenwashing, que é a lavagem verde, né? E a gente então vai ter agora o que eu estou chamando de washing. Bom, o que, que é o brainwashing? É a lavagem cerebral, né? Que é como a gente diz que aquelas pessoas elas ficam cegas para determinadas realidades porque imputaram na cabeça dela um monte de coisas que é como se ela virasse um fanático com vendas nos olhos e ela não consegue mais pensar por conta própria. Então ela sofre uma lavagem cerebral. O que, que é o greenwashing? São algumas práticas que empresas fazem, algumas marcas, produtos fazem, de dar uma espécie de verniz de ecológico, de sustentável, de verde, para dizer que eu sigo os preceitos de sustentabilidade, eu sou uma marca orgânica, essas coisas todas, mas quando você vai ver no fundo é um discurso, é só uma coisa da boca para fora, ou então é uma coisa que não se sustenta de fato na prática. É isso que seria o greenwashing. E aí eu tô cunhando então essa coisa que se chama washing, que é para falar de uma questão que acontece no mercado da aromaterapia e dos óleos essenciais. Então, washing vem de science, né? E que é ciência, e washing vem de lavagem, então seria a lavagem científica. O que, que é o washing? É quando você dá um verniz de científico para algum claim, para alguma alegação que você faz acerca da aromaterapia, do uso terapêutico dos óleos essenciais. Uma maneira de você fazer um washing é você, por exemplo, extrapolar pesquisas científicas de uma maneira bem, assim, bem primitiva, digamos dessa maneira, né? Por exemplo, você descobre um artigo científico publicado em qualquer revista aí obscura de ciência que fala, por exemplo, sobre o extrato etanólico de uma planta. Extrato etanólico é uma tintura alcoólica de uma planta. Aí você pega os resultados daquela pesquisa e você extrapola para outras formas de utilização daquela planta, como por exemplo o óleo essencial. O problema é que as substâncias, os princípios ativos que existem numa tintura não são as mesmas substâncias que existem no óleo essencial. Então você faz uma extrapolação científica e aí você vende uma propriedade terapêutica de um óleo essencial como se aquilo tivesse comprovação científica, mas não tem. Então isso é uma espécie de washing, né? O washing ele acontece no mercado de aromaterapia, mas ele também acontece muito no mercado de cosmética, né? Muito também no mercado de suplementos alimentares, demais da conta. Por quê? Porque hoje em dia nós consumimos ciência como se nós estivéssemos consumindo postagens no Instagram. De uma maneira rápida, de uma maneira em que a gente não lê e de uma maneira que a gente só está querendo aquilo que é novidade e aquela novidade a gente já compartilha, aquilo já viraliza, já vira um meme e as pessoas já começam a ganhar dinheiro com aquela moda, né, com aquela novidade. Só que a construção da ciência é uma coisa lenta. E a construção da ciência ela é feita de idas e vindas, né? De meias voltas volver. Né? A construção de ciência é feita de críticas de um processo, é feita do que se chama de peer review, que é a revisão da pesquisa pelos pares. Né? Você tem passos a passos, pensando, por exemplo, assim, no uso terapêutico de substâncias que devem ser seguidos, começando lá com a pesquisa básica in vitro, passando para as cobaias, depois passando para os ensaios clínicos, até chegar no topo dos ensaios clínicos, que seriam então os estudos randomizados, duplo cego, multicêntricos e o cacete A4, aí você vai ter as meta-análises, enfim. Então tem todo um percurso até que a gente possa dizer que tal coisa de fato tem uma comprovação científica. Claro que algumas dessas etapas elas são, digamos assim, abreviadas quando a gente está falando de plantas que têm um uso tradicional dentro de uma comunidade, dentro de um país, dentro de uma grande região do planeta. Porque são plantas que inclusive já estão na farmacopeia e tudo mais. Mas até o fato delas terem um uso tradicional e até estarem numa farmacopeia impôs a essas plantas que fossem estudados dentro de determinados
critérios científicos e fossem avaliadas no seu uso para humanos. E o que acontece hoje é que, como nós temos uma demanda do consumidor muito grande de que a aromaterapia seja validada cientificamente, e essa demanda do Brasil ela ainda é mais premente porque nós temos uma portaria que coloca a aromaterapia dentro da PNPIC no SUS, existe uma pressa em atribuir resultados científicos às propriedades dos óleos essenciais, às moléculas dos óleos essenciais. E aí, nesse sentido, então, se faz muita extrapolação de pesquisa científica, que é o que eu diria de side-washing, né? Você dá um verniz científico porque você acha que dessa maneira você vende mais credibilidade para o teu produto, para a tua prática terapêutica e tudo mais. Existe um perigo nisso aí, né? O perigo é da gente minar com o tempo a própria credibilidade da aromaterapia, porque quando você divulga como se fosse científico, comprovado cientificamente para uso em humanos, uma pesquisa que se limitou a uma atividade in vitro de um óleo essencial, se alguém com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de voz junto, enfim, as entidades que fazem ciência no Brasil, pega isso, é um prato cheio para ela acabar com a credibilidade no dia seguinte da aromaterapia, como já acontece, né? Diga-se de passagem. Então, esse é o primeiro problema. Só que o outro problema não é a questão da gente minar a credibilidade da aromaterapia. É o problema da gente, de fato, colocar, né, a saúde, o bem-estar das pessoas em risco. Porque elas não sendo treinadas, não sendo instruídas em epistemologia, né, que é o estudo da ciência, a metodologia da ciência e tudo mais, elas compram esses claims científicos de uma maneira muito fácil. E é por isso que surgem coisas absurdas, né, que a gente vê na internet, e aí a pessoa cita um obscuro artigo científico lá, e aí as pessoas que são leigas, que não têm um certo traquejo nessa questão da ciência, compram muito rapidamente isso e começam a espalhar, porque um doutor falou, porque, enfim, está aqui uma referência no artigo. E aí, a hora que você vai ver o artigo não tem nada a ver com óleo essencial, falou de uma molécula extraída de uma outra planta que foi isolada, assim, assado, falou de uma utilização em cobaia, que foi uma injeção intraperitoneal, sabe? Uns negócios assim, não tem nada a ver com o uso que a gente faz da aromaterapia, que é a inalação, que é um uso tópico, uma massagem, um escalda-pés. Então, a gente precisa estar muito atento hoje em dia com essa história do que eu chamo de side-washing, que é dar esse verniz científico para meio que corroborar aquilo que a gente está falando, mas com a intenção de ampliar a venda de determinado produto. Isso eu acho, na verdade, eu acho muito feio, né? Eu acho até muito brega também, eu acho meio brega isso também, porque você fica lá rotando artigo científico e no final das contas fica brega porque mostra que realmente, assim, o que é? Se é o PubMed, então é o PubMed? Digitam em cima de você e você fica rotando. Eu acho meio brega isso. Eu acho que a gente, eu acho que essa coisa muito escancarada de ficar, né, publicando tanto artigo científico e aí já coloca o óleo essencial assim com alguns claims que são, né, arrebatadores, eu acho isso meio brega. Por exemplo, assim, o breu, né? Tem uma pesquisa que foi feita, com uma substância que existe na resina do breu, acho que é arginina, se eu não me engano, que mostrou que ela pode ter um potencial para ajudar no emagrecimento. Acho que foi feito com ratos, não me lembro. E aí eu vi, por exemplo, uma marca de aromaterapia, no site de também uma escola de aromaterapia, falando óleo essencial de breu emagrece e tá aqui a pesquisa científica. Pô, mas não leu que a porcaria da molécula que foi estudada não tá no óleo essencial? Então eu acho meio brega isso, sinceramente, né? Para não dizer que é outra coisa. Então eu penso que a gente como consumidor e também como pessoas que ensinam a aromaterapia no mundo, que traz, no mundo, digo, no Brasil, né, que traz a voz da aromaterapia no Brasil, a gente tem que ter muita consciência, tem que ter muito bom senso. E a gente tem que ter um pouco também, sabe, do que? De rabo entre as pernas, antes de ficar divulgando artigo científico, né? Assim, tem que colocar um pouco o rabo entre as pernas, porque não é porque um artigo científico foi publicado que a gente já sabe interpretar ele, não é? Então tem que ter um pouco de humildade também,
para a gente, por conta própria, fazer as nossas extrapolações. Nem os próprios pares extrapolam, por que a gente, que não é pesquisador, vai ficar extrapolando artigo científico? O que nos habilita a fazer essa extrapolação se nós não nos dedicamos a isso, tanto quanto as pessoas que estão escrevendo esse artigo científico? Outra coisa diferente é nós palpitarmos sobre a tradição da aromaterapia. A tradição é uma coisa diferente desse conjunto de artigos científicos, que é uma coisa muito da atualidade, né? Ficar vomitando artigo científico é uma coisa muito da atualidade, desse consumo de ciência, né? Outra coisa bem diferente é a gente olhar para a tradição da aromaterapia, estudá-la, porque a tradição da aromaterapia, ela sequer está baseada em muitos artigos científicos, porque nem se estudava profundamente a aromaterapia dessa maneira antes. Claro que você tinha lá, você tem alguns autores, alguns estudiosos pioneiros disso aí, mas não como se estuda hoje em dia, né? Mesmo porque a própria adaptação de você fazer uma cultura de agar-agar para ficar fazendo antibiograma de óleo essencial é uma coisa dos anos, sei lá, 90, acho que começou, ou 70, sei lá. Então é uma coisa muito recente. Agora, a tradição da aromaterapia, que tem pelo menos 100 anos, a aromaterapia moderna, né, está fazendo quase 100 anos, isso sim a gente pode falar, porque isso aí é a experiência clínica, a experiência de consultório, a experiência da prática, né? Então a gente está falando sobre uma tradição que é uma tradição de uso da cultura, né? Da mesma maneira que a gente estivesse falando das plantas medicinais usadas como chás, como os ungüentos, como compressas. Isso é outra coisa. O que eu estou chamando de Sai Washing é exatamente essa prática de ficar extrapolando pesquisa básica, ficar extrapolando artigos com cobaias e às vezes nem estamos falando de óleo essencial. Isso é que eu acho um pouco complicado e a gente deve ficar muito atento, porque isso banaliza a ciência, vai minando a credibilidade da aromaterapia e, inclusive, coloca a saúde e o bem-estar das pessoas em risco, porque hoje em dia tem as pessoas que, pelo fato de ter um artigo científico, elas já acham que é verdade. E não é assim que funciona. A verdade na ciência, ela é construída lentamente, né? Vai, volta, revisa, peraí, vamos ter que fazer uma meia volta, vou ver. Então, não é isso, não é assim. Não é porque uma coisa foi publicada que aquilo imediatamente já é uma evidência científica confiável. A confiabilidade na evidência científica, ela é uma coisa demorada. Então, a gente tem que ter muito cuidado realmente, tanto em consumir a ciência sobre os óleos essenciais e mais cuidado ainda em divulgar essa ciência dos óleos essenciais, tá bom? Então, Sai Washing, não. Certo, turma? Beijinho, a gente se vê na próxima. Até!